Deputados distritais derrubam aumento das passagens de ônibus e metrô. Caesb anuncia racionamento de água a partir de segunda-feira. A medida vai afetar quase 2 milhões de moradores. Corpo de bebê é encontrado dentro de um saco na estação de lixo da Asa Sul. Veja também, a Justiça suspende derrubada de casas em Parque Ecológico, no Guará. E ainda as dicas de uma especialista para curtir as férias na praia com segurança. Notícias da quinta-feira no DF em Torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. A Câmara Legislativa derrubou o reajuste das passagens de ônibus e metrô. Foram 18 votos favoráveis ao projeto de decreto legislativo. 6 deputados faltaram à sessão extraordinária. E o repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Boa noite, Rodrigo. O governador Hollenberg já se pronunciou? Boa noite, Camila. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O governador Rodrigo Hollenberg já se posicionou sim. Agora há pouco ele chamou a imprensa aqui no Buriti para falar sobre o assunto e se mostrou bastante irritado com a decisão da Câmara Legislativa de vetar o reajuste nas tarifas aí das passagens do transporte público aqui do Distrito Federal. Ele considerou a medida como ilegal, irresponsável e abusiva e ainda garantiu que vai recorrer à justiça aí para tentar reverter essa decisão da Câmara Legislativa. Só que o brasileiro ainda vai ter que esperar um pouco para comemorar a queda desse reajuste. Isso porque, pelo menos até o fim dessa semana, a passagem vai continuar mais cara, porque para valer aí o veto, ele precisa ser publicado no Diário Oficial da Câmara Legislativa e também no Diário Oficial do Distrito Federal, aqui do GDF. E aí a expectativa inicial é que isso só ocorra lá na semana que vem, então ainda não há uma data certa sobre isso. Dos 6 deputados ausentes, os que faltaram foi HCL Maia, Luzia de Paula, Roberto Negreiros, Rodrigo Delmasso e Thelma Rufino. Lembrando que o Rodrigo Delmasso, ele apresentou um atestado alegando que a filha estava com problemas de saúde e como era uma sessão extraordinária, os deputados voltaram de recesso para participar exclusivamente dessa sessão aí. E você acompanha agora como foi toda essa tarde com essa sessão extraordinária que vetou aí o reajuste nas passagens do transporte público do Distrito Federal. Agora, veja na reportagem. O clima era de ansiedade na Câmara Legislativa no início da tarde. Os manifestantes ocuparam o segundo andar do plenário e pressionaram os parlamentares. O presidente da Casa, Joivale, deu início à sessão extraordinária para discutir o decreto de reajuste das passagens do transporte público do DF. Os deputados deixaram o recesso de lado para votar o veto do aumento das tarifas. Para Celina Leão, o governador Rodrigo Hollenberg tentou passar por cima do poder da Câmara Legislativa e destacou que o reajuste não é a solução para o problema, e sim refazer a licitação para acabar com as fraudes. A gente já vinha alertando, os problemas da fraude do transporte público. Quem iria pagar o pato era a população. O processo foi lido pelo deputado Cláudio Abrantes. De acordo com o documento, não há o que justifique o reajuste das passagens. O parlamentar sugeriu outros meios para ajudar a manter e melhorar o transporte público atual. Há outras receitas que o governo poderia procurar para compor esses recursos que custeiam o sistema. Cito a questão da taxação do Uber, a publicidade que acontece tanto nos pontos de ônibus quanto nos veículos, a própria questão de buscar enxugar o sistema de despesas. Também o projeto do governo de cobrar por estacionamentos em áreas centrais. De acordo com o GDF, um dos motivos para o aumento é o passe livre, que, segundo o governo, causa um grande impacto no orçamento. Mas o deputado Israel Batista afirma que o benefício não é o vilão da história. Para ele, é preciso evitar fraudes e modernizar o sistema. A fraude é um problema. A desorganização do sistema é um problema. O estudante nunca pode ser considerado um problema. Para os distritais, toda essa situação abala ainda mais a relação entre o Poder Legislativo e o Executivo. A relação entre o Poder Executivo e a Câmara Legislativa estava abalado, continua abalado, mas nós precisamos acalmar os ânimos, precisamos chegar a um ponto comum, porque quando os dois poderes da cidade estão em confronto, é a cidade e a sociedade quem perde.
A Justiça mandou o GDF suspender a operação de derrubada no Parque Ezequias Hering, no Guará. Essa semana, a GFIS retirou 85 chacareiros do local. Veja. A medida do Tribunal de Justiça do DF foi tomada na tarde desta quinta-feira, atendendo a um pedido da Defensoria Pública do DF. Na decisão, que tem caráter liminar, as casas de chacareiros que não foram indenizados ou realocados não poderão ser derrubadas. Segundo a AGFIS, as desocupações começaram nesta segunda-feira e teriam um mês de duração. Assim que o Parque Ezequias Hering for desocupado totalmente, será cercado pela Terracap para melhorias e manutenção. Operação Cartão Vermelho. Depois da denúncia do Bandicidade, que mostrou o comércio ilegal de vale-transporte e cartões do Passe Livre, a Polícia Civil foi às ruas e prendeu 6 pessoas. O jornalismo da Band revelou o esquema de fraude que acontecia livremente na rodoviária do Plano Piloto. Os flagrantes feitos pela equipe da TV Band foram inúmeros. Desde o ano passado, a venda ilegal de cartões de vale-transporte na rodoviária do Plano Piloto é feita livremente. Tá fazendo parte aí do esquema, né? Não, só parecia porque ele tava com pouco dinheiro, tá ligado? E quando o assunto é pirataria, a coisa fica mais feia. Sem nenhum pudor, os motoristas vão à caça de passageiros e lotam os carros para lucrar mais. O vai-vem é intenso e diário. Mas nessa quarta-feira, uma ação da Polícia Civil, em conjunto com a Secretaria de Mobilidade, tentou frear as inúmeras irregularidades dentro do principal terminal urbano do Distrito Federal. Apelidada de Cartão Vermelho, a operação prendeu em flagrante 6 pessoas e apreendeu 54 cartões de passe livre. Os presos foram levados para o Departamento de Polícia Especializada e vão responder por estelionato. Se condenados, podem pegar até 6 anos de prisão. Já os cartões foram cancelados. A chamada Lei dos Puxadinhos já está regulamentada para os comerciantes da Asa Sul. O decreto foi assinado hoje pelo governador Rodrigo Hollenberg. Agora, os empresários têm condições de adequar os estabelecimentos às normas urbanas e regularizar o uso do espaço. No Salão Nobre do Palácio do Buriti, o clima era de comemoração entre empresários e representantes do governo. O decreto que regulamenta a Lei dos Puxadinhos, sancionado em outubro do ano passado, foi assinado pelo governador. E estamos, aos poucos, construindo um ambiente de empreendedorismo, um ambiente propício ao negócio, propício ao desenvolvimento da nossa cidade. Para o GDF, o decreto que estabelece novas regras para o uso de áreas externas por estabelecimentos comerciais na Asa Sul resulta do diálogo entre comerciantes e a atual gestão. É uma lei que vem há vários anos, sendo sistematicamente prorrogada e que esse governo teve a coragem, juntamente com o setor produtivo e com a sociedade civil, através de um diálogo bastante profícuo, chegar a um texto da lei que pudesse desatar os nós burocráticos que estavam impedindo a regularização. O presidente do Sindobar disse que a assinatura do decreto traz alívio e segurança jurídica aos empresários. Ele aproveitou a oportunidade para fazer mais reivindicações. Sucesso para que a gente consiga fazer dos nossos outros projetos que estão aí, principalmente um que nos aflige. E toda vez que eu tenho oportunidade, me desculpe, governador, eu tenho que falar, é a lei do silêncio. Nós precisamos de dar uma solução para essa questão, porque ela ainda continua afetando profundamente os nossos estabelecimentos. As novas regras incluem isenção da taxa de uso de área pública no primeiro ano de concessão, além de descontos progressivos. Comerciantes também devem garantir a acessibilidade. Os puxadinhos devem ter 6 metros nos fundos e nas laterais, um espaço de 2 metros deve ficar livre para a circulação de pedestres. Atualmente, cerca de 1.000 puxadinhos estão irregulares. A Justiça negou o recurso da defesa e confirmou que Vinícius Neres vai a júri popular. O estudante matou a jovem Luíse Maria em um laboratório da UNB. O crime foi em março do ano passado. Vinícius recorreu da sentença do Tribunal do Júri de Brasília, que o pronunciou por homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio além de ocultação de cadáver.
Mas nessa quarta-feira, o Tribunal de Justiça negou o recurso e confirmou que Vinícius Neres vai a júri popular. No dia 10 de março do ano passado, o ex-estudante da UNB matou a ex-namorada Louise Maria dentro de um dos laboratórios de biologia da universidade. Louise foi dopada com clorofórmio e teve parte do produto químico colocado na garganta por Vinícius Neres, de 19 anos. Depois, ele levou o corpo da estudante, enrolado em um colchão inflável, até o carro dela em um matagal. Horas depois do crime, o rapaz confessou o que tinha feito e disse que o fim do namoro que mantinha com Louise motivou o ato. 9 suspeitos de participar de uma quadrilha que explodiu e roubou vários caixas eletrônicos foram presos nesta quinta-feira. A operação aconteceu em Goiás, Minas Gerais e aqui no DF. Os acusados estavam sendo investigados desde o fim do ano passado. E na noite de ontem, a Polícia Militar apreendeu um adolescente também suspeito de explodir caixas eletrônicos em Vicente Pires. O menor estava com um carro furtado. O rapaz gostava de exibir fotos nas redes sociais, encapuzado e segurando explosivos. A PM acredita que ele era integrante de uma outra quadrilha que atacava terminais bancários, mas o caso ainda está sendo investigado. Voltamos a falar sobre transporte público. Os ônibus movidos a biodiesel começaram a circular hoje na área central de Brasília. O combustível emite menos gases poluentes na atmosfera, mas o problema é que a linha mal foi implantada e teve ônibus que já precisou passar por manutenção. De acordo com a Transit Transportes Integrados, empresa responsável pelo ônibus, o problema foi no controle de temperatura do ar-condicionado e por isso foi preciso passar por manutenção. Ainda não tem previsão de quando vai voltar a circular. Esse ônibus faz parte do projeto Circula Brasília, que hoje conta com outros 9 ônibus que fazem o trajeto rodoviária do Plano Piloto, Memorial JK e Praça dos Três Poderes. Os partos e atendimentos no centro obstétrico do Hospital Materno Infantil foram retomados nesta quinta-feira. Ontem você viu aqui no Band Cidade que o serviço foi suspenso porque a caldeira estava sem óleo para funcionar. E para piorar a situação, os funcionários terceirizados que cuidam da segurança e da limpeza estão em greve e fizeram um protesto nesta manhã. Zeneide saiu do Hospital Materno Infantil de Brasília impressionada com o que viu. Essa questão da limpeza é um descaso. É uma pouca vergonha com a gente, viu? Não tinha camisola, lençol, o banheiro todo sujo, o ar-condicionado estragado nesse calor, o médico suando, eu suando, as enfermeiras suando. Isso é um descaso, viu? A sujeira encontrada no hospital tem um motivo: a greve dos servidores terceirizados da limpeza. Os funcionários não receberam os salários deste mês. Nós estamos esperando o pagamento, que é nossas contas de água, luz atrasada. E tem gente que tem aluguel também, então paga aluguel, tudo está atrasado. Então a gente está esperando entrar o pagamento até hoje à tarde. Se não entrar hoje à tarde, nós continuamos de greve. Os vigilantes da unidade também paralisaram o serviço pelo mesmo motivo. Alguns deles ficaram em frente ao hospital com cartazes em protesto. Outros jogavam dominó enquanto esperavam dinheiro cair na conta. Já virou uma constância, né, das empresas atrasar o pagamento dos trabalhadores na área da saúde. São as mesmas empresas. A empresa que contrata o vigilante são as empresas que contratam também os pessoal da serviço. Além da greve dos vigilantes e dos funcionários da limpeza, o HMIB enfrenta outro problema. A lavanderia está com o serviço acumulado por falta de óleo para abastecer a caldeira. A empresa fornecedora do combustível disse que não recebe do GDF desde o ano passado. Com isso, não há lençóis nem roupas para os pacientes. Essas imagens mostram as peças amontoadas. É possível lavar as roupas, mas não dá para secar. Os funcionários tentaram improvisar e montaram varais.
As cenas de descaso do HMIB se repetem em outros hospitais de Brasília. Olha só essas imagens enviadas por um telespectador que mostram a situação em Santa Maria. Colchões rasgados, cadeiras enferrujadas, equipamentos velhos e grande quantidade de lençóis sujos acumulados. Os pacientes e funcionários do hospital protestaram colocando alguns lençóis nas janelas. Eu me sinto lesada, viu? Porque isso aqui não é de graça, não. Eu pago meus impostos, entendeu? Isso não deveria estar acontecendo. A Secretaria de Saúde reconheceu a dívida e disse que o débito de novembro foi quitado ontem e disse que aguarda a suspensão da greve o mais rápido possível. Sobre a falta de infraestrutura no Hospital de Santa Maria, o GDF esclareceu que está mapeando os materiais estragados para solicitar substituição. Janeiro é época de férias escolares e muitas famílias aproveitam a folga para curtir o sol e as praias no litoral do país. Mas atenção, pediatras alertam sobre os cuidados com as crianças na praia e para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio a pediatra Rosa Elisa Barca. Boa noite, doutora, obrigada. Doutora, primeiro, qual o tempo de exposição das crianças? A gente tem que respeitar esse tempo, tem aquela questão também do protetor solar, ele tem que ser retocado, de quanto em quanto tempo é bom fazer essa nova colocação do protetor solar? Bom, muito obrigada pelo convite. Quando começa o verão, a gente já imagina sol, altas temperaturas, as crianças, assim, muita vontade de ir para a praia. Então, o primeiro que a gente tem que pensar é no horário que a gente vai levar as crianças. O melhor horário seria antes das 10 horas da manhã e após as 16 horas da tarde, às 4 da tarde. Agora, em segundo lugar, seria a proteção, um protetor solar. Um protetor solar à prova de água, porque a criança vai entrar na água várias vezes, mas independente disso, ela tem que ser retocada de 2 em 2 horas. Outra coisa é a roupa. Atualmente existe roupa com proteção UV, que sobretudo nas crianças menorzinhas, com pele mais clara, seria muito importante usar. Os bonés, o chapéu é ideal para a criança, porque protege além do pescoço as orelhas. Boné também, se não tiver o chapéu. Aí também vem a hidratação da criança, que é muito importante, não esquecer, né? Levar de casa água, líquidos, sucos, tudo isso. Doutora, a questão da areia, por exemplo, criança adora brincar na areia, né? Mas tem alguma doença, alguma coisa que pode sair dali? Como é que é essa questão, cuidado com a areia? Muito importante é evitar que a criança brinque em areia seca. A areia ideal para brincar é a areia lavada, que o mar já lavou. Porque a areia seca, aí a criança se contamina com bicho do pé, com micoses, com infecções de pele, com toxoplasmose. Então, é muito importante a área onde a criança vai brincar. E a comida, né? A gente tem que tomar cuidado. Vende-se de tudo na praia, né? O que pode comer, o que a criança deve evitar comer na praia? Em realidade, na praia não se deve comer nada, porque a gente não sabe a origem desse alimento, como foi preparado, a água que eles utilizaram. Enfim, o ideal é levar o alimento, os líquidos de casa, sobretudo para as crianças. E quando a criança engole a água do mar, a gente tem que ter algum cuidado? O que tem que fazer naquele primeiro momento? Bom, naquele primeiro momento, assim, a própria criança vai vomitar, provavelmente, né? Aí a gente pode dar soro, água de coco, um líquido que tiver perto, até ela provavelmente vai vomitar, porque como ela é muito salgada, provoca náuseas. E aí ela termina limpando o estômago dessa água. Mas assim, se mais tarde ela apresentar uma diarreia, um vômito, o tratamento seria sintomático. Doutora, para finalizar, né? Muitas regiões têm a incidência de água-viva, né? O que pode fazer também caso a criança tenha esse contato com a água-viva? Bom, aí na hora tem que lavar bem com água normal e colocar vinagre e tentar levar para um pronto-socorro. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Os cuidados são muitos, né? Assim é. Muito obrigada, doutora. Boa noite. Boa noite.
E veja a seguir, racionamento de água começou nesta segunda-feira. Ceilândia, Recanto das Emas e Riacho Fundo vão ser as primeiras cidades afetadas. É logo depois do intervalo. Até já.